escola, de um hospital de almas, né? E com essas portas abertas, muitos têm sido consolados e atendidos. Então, que Deus ilumine e fortaleça a cada um de vocês, tá? Parabéns, mais uma vez. E agradecendo a oportunidade de trabalho, o tema que me foi passado é um tema muito especial, um tema muito interessante e atual. Ele, como o meu amigo falou, é bastante longo, né? Então, eu vou falar aqui o tema é comunicação eficaz e limites saudáveis para uma relação positiva sobre a ótica espírita, tendo como os seus objetivos. Nós temos o primeiro objetivo, como abordar a importância da comunicação eficaz e os limites saudáveis na relação do pai e filho, com base nos princípios espíritas, e estabelecer meios para manter essa comunicação aberta e respeitosa, com amor, compreensão entre pai e filho. Então, nós todos fazemos parte da família universal, né? Porém, cada um de nós recebe também como missão um grupamento chamado família. E aí, eu peço licença para vocês, para a gente falar um pouco do que é família, citando aqui, né, a nossa querida Joana de Santos, né, que ela vai dizer para nós que a família é a base fundamental sobre o qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos abaladas na sua estrutura. Então a gente imagina um edifício e a sua estrutura, né, a sua edificação é a família. Então, quando essa família é desestruturada, esse edifício balança. Então, a família é a base de tudo. Então, falar hoje desse relacionamento entre pai e filho, a gente precisa abordar primeiro, né, a importância dessa instituição chamada família. E aí, no livro Jesus no Lar, Chico Xavier, pelo Espírito Nério de Lúcio, ele vai dizer também para nós que o berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então veja a importância, né, dessa instituição chamada família, a qual com certeza todos nós fazemos parte. E por que é importante a gente estabelecer e conhecer a importância dessa instituição? Como base de tudo, cada um de nós tem uma missão dentro do lar. Todos nós. Como a nossa irmã falou logo nas considerações iniciais dela, ela falou que nós vivemos, né, com os nossos sofrimentos, com as nossas dificuldades. E graças a essa família, àqueles pais a qual nós convivemos ali, nós conseguimos ultrapassar muito desses obstáculos. Por quê? Porque quando a gente convive, e a família, a gente convive 24 horas, é necessário a gente praticar dentro de casa a indulgência, o perdão, a empatia, não é isso? A gente não consegue estabelecer fora procedimentos, né, que nós não conhecemos dentro das quatro paredes. Primeiramente, a gente necessita, dentro do nosso lar, a gente colaborar uns com os outros para que nós possamos
atingir e conquistar virtudes, para que, quando estivermos fora desse lado, nós possamos ter praticar isso. Então, a família, gente, é a base de todas as coisas. E nós iremos falar de um assunto, assim, muito delicado, que é a comunicação eficaz. O que é comunicação eficaz? É importante a gente estabelecer que a comunicação é uma troca de informação, de ideias, de sentimentos ou mensagens entre uma pessoa que é emissora, é aquela que transmite, e uma que é receptora, é aquela que recebe. E essa comunicação, ela deve proporcionar para nós um entendimento. Então a comunicação tem que ser eficaz, tem que ser clara, tem que ser concisa, simples, para que o outro possa compreender, né? E quando a gente fala que essa comunicação é eficaz, acontece quando a mensagem transmitida pelo emissor é interpretada pelo receptor exatamente como pretendido, sem ruídos, sem dúvidas ou mal entendido. Não se trata apenas de falar bem, mas de garantir que o outro compreendeu o que foi dito. E quais são os limites saudáveis para essa relação positiva? Envolve comunicação sem agressividade, com respeito, né? Respeito à autonomia e ao tempo de cada um. Então nós o tempo todo nos comunicamos. Seja em qualquer segmento da sociedade, nós estamos nos comunicando. Agora, dentro do lar é essencial a comunicação. Com todos aqueles irmãos que nós convivemos, a gente precisa estabelecer essa comunicação, porque essa comunicação, ela deve ser pautada numa comunicação amorosa. E será que nós temos feito essa comunicação adequadamente com os nossos pares, dentro dos nossos lares? Porque isso amenizaria muitas situações difíceis de conflitos. Como é que nós despertamos logo pela manhã? Qual a comunicação que nós proporcionamos ao nosso companheiro, à nossa companheira, aos nossos filhos, logo pela manhã? Primeiramente, nós deveríamos, antes de colocar os pés no chão, agradecer ao nosso Pai por mais um dia. E tomados por essa sintonia, essa vibração que nós já estabelecemos por mais alto, nós temos condições de, assim, ao nos dirigir ao nosso irmão mais próximo, ter essa comunicação amorosa. E é isso que nós vamos hoje, nesta manhã, poder identificar se nós temos feito isso, se a nossa comunicação tem sido eficaz para com os nossos, e principalmente para os nossos filhos. Porque nós iremos falar hoje da missão sagrada, que é a da paternidade. Porque nós iremos falar da comunicação entre pais e filhos. E aí, é importante que a gente tenha o assessoramento do Livro dos Espíritos, na questão 583, onde o nosso irmão Allan Kardec, ele faz o seguinte questionamento aos Espíritos. Perdão, 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Ele facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada. Isso é a infância das crianças, que é o melhor momento da gente poder direcionar essa criança, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, olha só, essa chamada de atenção. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores de seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos
resultantes dessa queda, e partilharão dos sofrimentos do Filho na vida futura, por não terem feito o que ele estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. Então nós estamos devidamente enrolados, né? Como diz nosso irmão André Catarina. Porque nós recebemos uma missão. Os pais recebem uma missão de direcionar o filho na senda do bem. E será que nós encontraremos facilidade nessa missão? E é importante, né, quando fala aqui sobre a ótica espírita, a gente ter um entendimento, né, de que o espiritismo ele foi anunciado por Jesus na Santa Ceia, quando Jesus diz que se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei um outro Consolador, que ficará eternamente convosco, o Espírito de verdade, que vos ensinará todas as coisas e confirmará tudo isso que eu lhes tenho dito. Então Jesus já mandava para nós, informava que nós receberíamos a doutrina do Espírito, que é a terceira revelação, que tem sobre os seus princípios, né, básicos, 5 situações: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade da existência ou reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Por que a gente tem que entender isso? Por que a gente tem que conhecer esses princípios? Porque nós estamos falando, né, da comunicação sobre a ótica espírita, e a gente tem que entender que nós somos espíritos imortais e que pela misericórdia de Deus, né, a existência de Deus, que é infinitamente justo e bom, Ele nos proporciona exatamente a ferramenta da reencarnação, sabedor de que nós iríamos errar, e Ele nos dá a oportunidade de refazer isso em uma nova existência. E além disso, pela sua misericórdia, Ele nos dá um grupamento chamado família, para que nós ali estabeleçamos ali a educação necessária, intelectual e moral, para alcançarmos então o nosso objetivo, que é alcançarmos a nossa perfeição relativa, chegarmos a alcançar a plenitude como espírito. Por isso é importante a gente saber que quando a gente está no grupamento familiar, a gente está ali diante de espíritos milenares, com vastas experiências, alguns com muito mais maturidade que nós, na função de pais, na função de mães, pai, mãe, avós, tios. Todos nós temos uma missão diante, primeiramente, dos pequenos, das crianças, depois dos adolescentes e depois dos adultos, porque para os pais e as mães, os filhos nunca crescem, não é? A gente continua, essa missão não acaba. O Evangelho vai dizer que essa missão se perpetua até no além-túmulo. E essa união, esse sentimento, ele é perpetuado onde? Na relação dentro deste lar. E como é que nós temos feito essa interação com esses seres imortais que estão convivendo conosco? Porque é evidente que nós não encontraremos somente situações fáceis, né? Até porque cada um ali tem uma individualidade. E os espíritos encarnam de acordo com a sua necessidade e utilidade. Ninguém está ali por acaso. Se hoje eu reclamo da minha família, se hoje eu reclamo das condições que estou convivendo dentro do lar, a gente tem que entender que nada é por acaso. Nós estamos vivendo na família que devemos viver, com aqueles que devemos viver, passando pelo que devemos passar. E entender que nós temos que fazer a diferença na vida de cada um que está ali convivendo conosco. Por que eu falo nós? Eu me refiro mais a nós espíritas que estudam.
Que Emmanuel vai dizer que nós temos um patrimônio de entendimento muito maior que de irmãos de outras jornadas, gente. A gente sabe de onde veio, nossa origem, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso objetivo, principalmente que nós estamos encarnados nesta veste, né? Nesta vestimenta, com o intuito de progredir. Então, quando a gente encarna numa família, a gente vem para reajustar, reparar e principalmente progredir. E nós, pais, temos a obrigação de fazer aquele filho desvendar e evoluir. Essa é a nossa missão, independente do filho complicado que tiver sobre a minha jurisdição. Nós não vamos encontrar facilidade. Cada um daqui teve ou tem problemas dentro de casa? Ou só eu que tenho problema? Será que não somos nós o problema? Muitas das vezes. Então a gente tem que fazer essa reflexão. Primeiro conhecer, depois fazer a reflexão e ver se eu estou me portando adequadamente, de maneira a proporcionar àquele grupamento familiar condições, sim, de vivenciar bem, de viver bem, para a gente seguir junto. Porque é uma instituição divina. Nós fazemos parte dessa instituição divina. Como filhos de Deus, somos co-criadores dele. E sobre as nossas mãos estão essas, muitas vezes, crianças débeis. E qual a comunicação eficaz para com os nossos filhos? Existem pessoas aqui com filhos que são crianças, outros adolescentes, outros já adultos. Cada um com sua individualidade, com seu comportamento, com as suas dificuldades, e nós com a nossa missão de orientá-los e direcioná-los. E nós temos que lidar com isso. Nós temos que fazer a diferença na vida deles. E qual que é essa comunicação eficaz? Eu tenho que ter o senso crítico de poder direcionar uma criança de uma maneira totalmente diferente da que eu posso direcionar um jovem ou já um filho adulto. Por quê? Porque a gente tem que ter uma comunicação que permita uma escuta ativa. Será que nós temos escutado o nosso filho, uma criança, falar? Ou a criança está falando e você não está nem aí? Como é o nome da tua filha? Analice. Analice. Analice está falando e você não está nem ligando porque a Analice está falando. Ela tem quantos anos? 5 anos. A gente precisa se colocar na mesma situação ali. Está aquela criança para fazer uma comunicação eficaz. Ela está falando alguma coisa que para ela é importante. E para nós, a criança está falando e você não está nem aí, você está fazendo as suas atividades. A gente precisa se colocar na mesma posição dela. Fica de joelho, fica na mesma altura. E escuta. Fala, minha filha. Não interrompa. Deixa ela falar. Deixa ela falar. Vai falando e você vai escutar. Se precisar interagir, interaja. Mas utilizando palavras simples, para que a criança entenda que você está dando importância a ela. E assim ela vai crescendo, sabendo que ela está ao lado de pessoas que realmente dão importância. Mas é nesse momento que fala aquela situação débil. A criança, nesse momento, ela precisa ser direcionada. É nesse momento que a gente pode moldar o caráter da criança. Porque ela vai, em algum momento, né, através de suas ideias inatas, tecer conhecimentos de vidas anteriores. Então a gente precisa estabelecer nesse momento que ela ainda não se lembra, nesse momento em que ela ainda necessita de nós, a gente direcionar
a gente falar amorosamente com ela, a gente poder estabelecer um vínculo com essa criança, de maneira que ela vá crescendo e ela confie em nós, ela se abra conosco, porque nós temos essa missão, gente, de direcionar, de orientar. E hoje, a tecnologia, a modernidade tem trabalhado bastante. É legal, a tecnologia, o progresso é sempre importante, mas atrapalha um pouco o direcionamento que nós devemos dar aos nossos filhos. Porque antes desse advento da tecnologia, a gente conseguia falar com elas. Hoje, as crianças estão nascendo quase falando. Quando não, estão com o celular na mão, nas redes sociais, não é? É um exagero, né? Mas é dessa forma que nós temos lidado, a sociedade está dessa forma. E como é que fica os pais conservadores? A gente necessita também se atualizar. A gente não pode ficar para trás, porque a nossa missão não acaba, porque meu filho hoje, com 5 anos, já acessa, né, um aparelho celular, já consegue baixar aplicativo e coisas parecidas, e o pai não sabe nada. Não, a gente precisa se atualizar, a gente precisa buscar conhecimento para poder estar ali lado a lado com essa criança, com esse jovem, né, quiçá com esse adulto. Porque quando meu filho vai lá em casa, eu trato ele como se ele fosse ainda uma criança, né? Quantas vezes a gente chama o nosso filho de bebê do papai, bebê de mamãe? É a nossa mania, né? E ainda tê-los conosco, mesmo que não estejam mais. Porque os filhos não são nossos. Os filhos não são nossos. A gente precisa entender isso. Principalmente, eu vou falar, as mães. Por que as mães? Porque as mães carregam esse filho no seu peito, na sua intimidade. Consequentemente, quando esse filho nasce, ela vai dizer: esse filho faz parte de mim, esse filho nasceu de mim. E nós temos que entender isso. Não vamos criticar, não. A doutrina nos deixa claro que cada um é uma individualidade, e os filhos não são nossos. Mas a gente vai criticar uma mãe que fala: ó, ele nasceu de mim. Por isso a mãe é mais protetora. O tempo inteiro a mãe está ali, independente da situação que estiver passando, das condições, das preocupações, a mãe continua ali, sempre cuidando, consolando, confortando, porque ela passou por todas aquelas dificuldades da gestação, situações difíceis, né? Quantas situações de enjoo, né? Enjoo, obrigado. Enjoo, um monte de situações que não pode comer isso, não pode comer aquilo. Até para dormir também. Para dormir. Sim, para dormir. Se a gente conseguir um parceiro, né? A gente conseguir um parceiro que faça esse revezamento, né? É muito importante. Mas nem sempre consegue. E a mãe acaba tendo que assumir essa posição. Por isso elas são tão assim apegadas ao filho, muito mais que os pais. Não que os pais não dêem atenção, mas a mãe, ela carregou a filha. Ela sofreu todas as situações de enjoo, de dificuldade de alimentação, de cólica, de muitas situações. Então é natural que essa mãe possa ter um apego. Mas esse apego, ele é bom. Por quê? A mãe apegada, ela tem mais cuidado com o filho ainda, não é? Que o pai. Às vezes, não é a situação de hoje, mas normalmente ela assim, o pai sai para trabalhar e a mãe fica em casa com os filhos, cuidando dos filhos. Hoje as coisas estão a uma paridade, né? A mãe tem que trabalhar, aquela coisa. Mas é muito importante que a mãe tenha essa relação com o filho, que acompanhe o crescimento dos filhos.
O problema é que hoje a mãe também tem que trabalhar e acaba deixando o filho na creche, acaba deixando o filho com as avós. E ontem eu estava lendo uma situação, eu até falei com minha esposa, que a Joana Guiandes fala, que essa situação de você deixar os filhos com os avós e eles passarem a ser pai e avós, não é certo. Porque os avós já fizeram uma parte deles, já criaram os filhos. E se você tem a responsabilidade, né, de se unir a uma pessoa, e aí terem um filho, vocês têm que ter a responsabilidade de criar esses filhos. Porque os seus pais já fizeram a sua parte. Existem situações que vai ocorrer, pode ficar um pouquinho ali, pode ficar um dia ali, mas não você dá o seu filho para que os seus avós criem. Isso não é certo. A sociedade tomou isso como um costume, mas que a Joana de Ângeles diz que isso não é correto. Os avós já fizeram a parte dele criando seus filhos. E seus filhos têm, né, a capacidade de gerar, de fazer um filho, que eles possam assumir essa responsabilidade. Sabe por quê? Porque os avós vão interferir nessa educação. Quem é que vai educar os filhos? Quando você vê os pais, né, dando uma educação ali para aquela criança e você não concorda, você vai interferir, vai criar um problema. Então tem que estar bem definido quem é que vai criar essa criança. São os pais. A educação é dos pais. Os avós só para estragar. Isso é verdade. Não é não? Os pais vão lá e os avós estão. Porque os avós dão tudo. E isso não é bom. Até para os pais. Porque os pais, o que eles querem dar, né? Eles querem dar conforto, eles querem dar abraço, eles querem dar tudo que o filho pede. Tem pais que dão tudo que o filho pede. O filho pede, ele dá. O filho pede, ele dá. Tem uma coisa que muito de nós não fazemos e que deveríamos fazer. Esquecemos de dar tempo, esquecemos de dialogar, né, de um filho, e de direcioná-los, porque essa é a nossa missão. Não adianta eu ficar presenteando meu filho. A gente faz uma troca. Eu fico presenteando meu filho para ele ficar brincando, né? E esqueço da missão principal, que é eu dar o tempo a ele. A gente tem que fazer isso. A comunicação eficaz, ela necessita que nós planejemos um tempo para que nós conversemos com nossos filhos. A gente tem que ter diariamente esse tempo para conversar com eles. E não é sermão, não. É conversa, é interagir, é deixar a criança falar, o jovem falar, o adulto, quando já é casado, vir na casa falar. Não é cobrança. Por exemplo, um filho em idade escolar, você chega, e meu filho, como foi na escola? O que ele vai dizer? Tudo bem. A gente tem que estabelecer diálogos que façam com que ele possa falar mais, interagir. Meu filho, como é que foi seu dia hoje? O que foi mais importante que te aconteceu nesse dia? Tentando tirar dele um diálogo. Porque quando ele fala assim, fui bem. E aí, como você está? Estou bem. E a gente não provoca, para a gente se torna um costume e a gente não dialoga. E o diálogo dentro de uma família, ele só é eficaz quando a gente se reúne, a gente deixa falar, a gente começa a sorrir, fazendo brincadeiras. Isso é saudável. Isso vai produzir dentro daquele lar uma harmonia. E aí o diálogo está se tornando eficaz. A gente tem que respeitar o momento dos filhos. Então nós temos o quê? Que ter uma escutativa, deixa ele falar o que ele quiser,
Caso você identifique que ele te contou alguma coisa que está errado, não chame a atenção no momento. Deixa ele falar mais tarde, em outro momento. Você vai abordar sempre com cuidado, para não afastar. Porque o intuito do diálogo é trazer o filho para nós, com que ele se sinta seguro para falar conosco, para ter alguém para confessar, para ter alguém para falar: poxa, pai, eu errei, pai, está acontecendo isso, mãe, está acontecendo isso. E se a gente for aquela pessoa que imediatamente cobra, não é para ter feito isso? E aí, para ilustrar, né? Tinha um pai que só vivia reclamando, só vivia falando mal das pessoas, dos amigos, reclamava muito. E o seu filho o tempo todo observando isso. Certa vez ele volta da escola, chega para o pai e fala: pai, hoje eu briguei com o meu amiguinho, porque eu mandei ele fazer um negócio lá e ele não quis fazer. Aí o pai imediatamente o repreendeu: que isso? Não é para fazer isso? Como é que você faz isso com seu amigo? Sabe o que ele respondeu? Pai, eu só fiz o que o senhor faz. Eu fiz o que o senhor faz. Ou seja, o exemplo, ele fala mais que palavras. O que nós temos exemplificado com nossos filhos? O exemplo arrasta. Então nós estamos sendo observados. As nossas atitudes estão sendo observadas. Nosso comportamento está sendo observado. Nossa conduta diária pelos nossos filhos. E eles são repetidores daquilo que nós fazemos. Eu tenho uma neta, que a minha neta de vez em quando solta algumas coisas lá em casa, e fruto da fala dos seus pais. Porque ela está observando, ela vive aqui. Por isso, um momento importante nessa idade de 5, né? Até os 7 anos, para ir montando essa criança. Minha filha, isso não pode. Minha filha, é assim, assim. E, se possível, a gente se colocar como o exemplo como eu. Eu me senti assim, fiz tal coisa e acabou acontecendo tal coisa. Se coloca como exemplo. Não bota a criança, não bota o filho, não. Se bota como o autor daquela situação, para deixar ele à vontade. Ele vai ficar te ouvindo e vai tomar aquilo como uma experiência para ele. Então nós temos várias maneiras de fazer essa comunicação ficar eficaz. Mas a gente tem que ter cuidado. Ter cuidado com o que a gente vai falar, ter cuidado com o que a gente está identificando com os filhos. E essa relação, essa comunicação tem que ser amorosa. Muito cuidado. É difícil. O filho chega em casa, às vezes não fala nada, fica mudo, né? E a gente tem que... A mãe chega, né? Tenta... Ei, meu filho, como é que está? Está precisando de alguma coisa, não é isso? Não é assim? Quando o filho chega já casado, já criado, está precisando de alguma coisa, meu filho, a gente fica preocupado com ele eternamente. Não é? Aí daqui a pouco vai fazer, né? Como é que é o nome? Um fardo, né? Um sapiquá, né? Para o filho levar para casa. Quando a nora já não vem pega, né? Porque tem nora que já vai direto nos armários, né? Já vai botando os pés. Mas isso ocorre por quê? Pela liberdade. É muito difícil. Quando você fala que você está bem com a nora, muitos... Como é que você consegue? Não é? Como é que você consegue estar bem com sua sogra, com seu sogro? Parece que uma coisa está de outro mundo. Mas isso é resultado da comunicação eficaz que a gente tem que ter com eles, da liberdade que a gente dá para eles. Eles se sentem em casa. Saiu de casa, mas quando chega, ainda é a sua casa. E nós temos que fazer isso com nossos filhos, né? Desde pequenininho, criando com muito amor, ele vai crescendo com amor. E aí ele tem segurança em cada um de nós, sabe? E aí a gente consegue vivenciar os nossos filhos. Porque eles estarão do nosso lado quando a gente necessitar.
E nós necessitaremos. Então, essa relação que a gente vai criando hoje vai ser muito importante no nosso amanhã. É isso que a gente tem que entender. E aí, gente? E o Evangelho? Fica onde? Nós precisamos falar de Deus e de Jesus para os nossos filhos. Nós temos feito isso? Ou já pensamos? Porque muitas vezes a gente fala, eles não querem ouvir. Né? A gente tenta entrar nesse assunto e eles não querem ouvir. E aí a gente vai parar? E qual que é o melhor? A melhor característica de poder ensiná-los? O exemplo. Não adianta eu falar de Jesus, não adianta eu falar do Evangelho, se as minhas atitudes são contra isso, tudo que eu estou falando. E aí eu falo uma situação para vocês, particular, de nós como pais, que uma vez o nosso filho falou que, né, a gente não leva isso para vaidade não, tá, gente? É só um comentário, porque eu achei muito interessante, que os filhos observam. E eles falavam assim que, poxa, vocês de tão bons são tão bobos. As pessoas fazem o que querem com vocês. Vocês pararam para ver que eles observam nossas ações? Mas para nós, isso foi um elogio. Porque se você hoje, né, é identificado com alguém que ajuda e as pessoas abusam de você por você estar ajudando, isso é bom para nós. O problema é de quem está abusando. Mas para nós que estamos conhecendo o Evangelho, quando formos falar de Jesus para os nossos filhos, a gente não precisa ficar o tempo todo lá, pegar o livro dos Espíritos que não vão querer ouvir, não vão entender. Mas, gente, pelos nossos exemplos, a gente vai mostrar a eles, e um dia vai chegar o momento em que eles vão se interessar. Não chegou para nós? Ou será que nós lá, em tenra idade, já nos interessávamos pelo Evangelho? Já nos interessávamos por Jesus? Não. Teve um tempo de maturidade, de uma necessidade, em que nós necessitamos conhecer o Evangelho, levados alguns pela dor, outros pelo amor. Então nós não podemos cobrar dos nossos filhos. Isso vai vir de uma forma natural, mas nós não podemos deixar de falar do Evangelho para eles. Então nós temos a obrigação de ter uma comunicação amorosa, colocar limites saudáveis. Quem são limites saudáveis? A gente estabelecer limites, uma conversa aberta, dando ao nosso filho condição de falar, de se expressar abertamente, sem ficar coibindo, sem ficar interrompendo, sem ficar cortando, e ele vai se sentir à vontade e vai se comunicar abertamente conosco. O limite saudável é aquele que não ultrapassa, que não traz prejuízo. É um limite saudável. Nós não temos que ser permissivo demais, mas não podemos ficar criando barreira o tempo todo. E quando formos corrigir, saibamos corrigir com amor. O amor deve permear todas as nossas relações com os nossos filhos, com as nossas pares, esposas, com o nosso vizinho, com o nosso companheiro da casa espírita, com o nosso companheiro de trabalho, com o nosso irmão que está no ônibus, com o nosso irmão que está na fila do banco, no mercado. O amor deve permear as nossas relações, porque o amor resume a doutrina do Cristo. E Cristo foi o maior comunicador, o maior pedagogo que nós já tivemos entre nós. Nós necessitamos, então, identificar. Por intermédio do conhecimento que nós já temos, a gente precisa olhar hoje para o nosso filho, saber que ele é um espírito imortal,
e com uma bagagem espiritual muito grande. Nós devemos fazer a nossa parte. Independente da maneira que o nosso filho vive hoje, a gente tem que tentar manter essa comunicação. Se não o fazemos, conversemos hoje. Chama para conversar, né? Faz uma brincadeira, vai interagindo, porque muitas vezes o filho está precisando dessa conversa. Quantas coisas acontecem com os filhos, alguns até se suicidam, estão convivendo conosco ali, naquelas quatro paredes, e nós não identificamos, muitas vezes pela nossa negligência, porque não paramos para dar o tempo ao filho, não observamos o que está acontecendo com o filho, que ele se isolou, porque aquela pessoa, gente, que está com um problema de depressão, que está com um problema grave, ela vai dar sinais, e nós temos que estar atentos a isso, porque depois que acontece, depois que o leite derramou, aí nós vamos ficar somente, sabe na onde? Na cota do arrependimento, porque eu não fiz a minha parte. E nós, espíritos imortais, na função hoje de pai e de mãe, temos essa missão grandiosa de orientar e fazer com que o nosso filho possa avançar na senda do bem. Nós precisamos fazer isso. Eles têm um repertório, né? Eles têm as opiniões deles, que muitas vezes divergem da nossa. Nós falamos de perdão, e eles falam, não, negativo. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, divergem. A gente fala, eles falam B. Essa é a realidade. Por quê, gente? Experiência evolutiva, bagagem evolutiva. Seres já viveram outras vidas. Então, eles começam, né, a colocar esse conhecimento em prática. Mas nós não podemos desistir. Nós temos que continuar a nossa missão de orientar, mesmo que a gente encontre essa dificuldade. E o que vai fazer com que a gente não desista? O amor. Essa palavra, esse sentimento por excelência, chamada amor, vai estabelecer nas nossas vidas limites, vai estabelecer na nossa vida comunicação eficaz, e nós estaremos cumprindo com a nossa missão de educadores. Não só educadores na parte intelectual, mas principalmente educadores da parte moral, que é a mais importante. Fazer com que aquele filho, aquela filha, se torne um homem de bem, se aproxime da divindade, saiba que tem um Pai que olha por todos nós e que tem Jesus a nos orientar a cada dia. Através da sua providência, todos nós somos abençoados por Deus. Então, hoje estamos no lar, estamos vivendo com aqueles que devemos viver. Ninguém está ali por acaso. Possamos fazer a diferença e possamos fazer a nossa parte. Porque é isso que Deus espera de nós como suas criaturas. Nós nascemos para amar. Nós nascemos para dar certo. Porque Deus é amor. E se Ele é amor, Ele nos criou para amar. O que está nos faltando é identificar esse sentimento, né, que o Evangelho diz, que é o fogo sagrado que se encontra aqui dentro de cada um de nós, bastando que nós possamos exteriorizá-lo, tratando ao nosso próximo com benevolência, com indulgência, com perdão. E no nosso lar, a gente vivenciar esse amor, começando por hoje. E aí, meus queridos irmãos, para que a gente possa terminar o nosso estudo, eu vou fazer essa conclusão dizendo uma mensagem de Emmanuel.
para cada um de nós. Façamos, contudo, a tarefa mais importante no campo iluminativo. Ofereçamos aos nossos filhos, junto com o amor maternal e paternal, os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, elucidando os enigmas reencarnatórios, reforçando a responsabilidade perante as leis da vida, e ensinando que o amor vence barreiras e nos impulsiona em direção ao Cristo. Se cumprimos nossa tarefa, não temos o que temer. Quando a cada pai e a cada mãe, Deus perguntar: o que fizeste com a criança confiada sobre a sua guarda? Termino nosso estudo referenciando palavras de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14, que a gente possa fazer todas as nossas coisas. A missão da paternidade, a missão da maternidade, com amor. Pela atenção de vocês, meu muito obrigado. Que Jesus nos abençoe, por favor, meu irmão.